Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Neste domingo, com a celebração de Ramos, aquela celebração tão bonita, que a gente canta Hosana Rei, Hosana Ra, não é isso? E aí, todo mundo feliz da vida, né? Porque a gente inicia com toda a igreja a Semana Maior, a Semana Santa. E é um tempo forte em que a igreja vive, tendo seu ponto alto o Tríduo Pascal e a solenidade, né? Da ressurreição do Senhor. É uma semana que marca, gente, pela piedade popular e celebrada também em vários mistérios, celebrada junto com os mistérios pascais. E é claro, cada povo, cada lugar desse Brasil celebra com o seu jeito, com sua cultura, de maneira muito amorosa e com muita fé no coração. Por isso, nós vamos aprender melhor, viu, sobre esse momento da igreja, como celebrar bem o Domingo de Ramos, porque a Semana Santa é considerada maior. Tem pergunta para fazer para o nosso convidado? Vamos chegar aqui. O senhor pode chegar por aqui, padre? Vou sentar aqui para receber o nosso convidado. Seja bem-vindo, padre. É uma grande alegria estar no programa aqui na TV Aparecida, na TV de Nossa Senhora, pela primeira vez. Ah, desculpa, falei padre diácono. Diácono, é bem comum, diácono, padre, irmão, hoje... isso é comum. Diácono transitório. Se Deus quiser, logo vai ser minha ordenação sacerdotal. Ainda não foi agendada, mas na oração vai ser tudo no tempo de Deus. Com certeza. Oh, que maravilha. Bem-vindo, Diácono Gustavo. Uma alegria acolhê-lo nesta manhã aqui no Bênção da Manhã. É verdade. Diácono Gustavo, explica para nós, né, por que a Semana Santa é considerada a Semana Maior? Porque é precisamente nesta semana do ano litúrgico em que celebramos o Tríduo Sacro ou Tríduo Pascal, fazendo memória dos mistérios principais da nossa fé: paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É maior, é a Semana Magna, porque esses mistérios celebrados constituem o núcleo da nossa fé, aquilo que São João Evangelista condensa no seu Evangelho. Deus tanto amou o mundo que entregou, que doou o seu Filho único para nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E na entrega de sua morte, morte de cruz, nós somos redimidos. E aí tem, então, nesse tríduo da paixão, morte e ressurreição, que a igreja nos ensina a viver bem, né? É por isso que é importante a participação das pessoas na igreja, né? É muito importante, porque é da Vigília Pascal, na verdade do Tríduo Pascal, que emana todo o tempo litúrgico. E nós adentramos esse tempo forte com a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E domingo é Domingo de Ramos, né? Exato. Aí tá os ramos aqui para você ver. O pessoal fica com dúvida, né? Mas eu levo o ramo de qual árvore? Eu levo... Não das tem mais umas perguntas variadas, assim? né? Não compliquem, tá, gente? Não compliquem. Diácono, explica para nós. Qual o sentido da celebração, então, do Domingo de Ramos? Então, a celebração ela começa com uma procissão solene, né? Recordando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na Cidade Santa. Então, nós reproduzimos liturgicamente, por meio dessa procissão, aquela entrada festiva, aclamando Jesus como rei, né? Um rei diferente, um rei que não vem com aquele cetro de poder, de dominação, intimidação, mas um rei que vem montado num jumento, um rei que vem para nos doar a paz, um rei pacífico, né? E então a gente recorda aqui essa entrada solene e triunfal de Jesus, né? Mas também, além disso, é o domingo da Paixão do Senhor, porque já iniciamos com essa procissão, com esta celebração, a celebração da Páscoa de Jesus, né? Então, é a porta de entrada que já vai nos preparando para a celebração do grande dia da vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado, quando Ele deixa aquele sepulcro vazio e ressuscita para nos salvar. É interessante que, né, Diácono Gustavo, o próprio Cristo também chega em nossas vidas neste domingo. Então é importante que nós abramos os nossos corações com ramos, mas com a nossa própria vida, para que Ele realize a sua vida em nossas vidas nesta semana. E é tempo de graça também, o tempo desta Semana Maior e desta Semana Santa também. Exato. Quando a igreja propõe uma celebração litúrgica, veja que não é apenas uma recordação vaga, mas nós cremos que, nestas celebrações, esses mistérios se tornam novamente presentes, são atualizados, ou melhor dizendo, são presentificados. Aquelas graças dos mistérios da paixão são derramadas sobre o povo que se reúne em assembleia e celebra a Eucaristia. Então não é apenas uma simples memória, não é uma recordação do passado,
mas aqueles mistérios são atualizados na vida do cristão, porque todo cristão reproduz a vida de Cristo. Se reproduz a vida de Cristo, deve reproduzir também os principais mistérios, a sua morte, o seu sepultamento, mas nós sabemos que a vida de Cristo não acaba na morte, mas ressuscita glorioso. Então a gente precisa se associar a Cristo nessa semana maior para que a gente realmente saia ressuscitados dessa semana. Olha que ótimo isso. É isso que eu ia perguntar agora, né? Porque muitas pessoas ainda não se aprofundaram, né? Existe assim, talvez o hábito das pessoas participar da Semana Santa ou desse final de semana que traz essas celebrações de maneira que rever a história, né? Então lá Jesus veio, aconteceu isso, como uma história, e não, como o senhor explicou muito bem, né? A gente poder viver, então a gente pode se considerar e pode considerar essa ressurreição da nossa vida também? Com certeza. Na verdade, todos nós morremos. Aqui, pelo batismo, todos nós fomos sepultados com Cristo. Só que, infelizmente, nós somos seres que se esquecem. E a Semana Pascal, ela também tem um efeito de tomada de consciência. Nós nos recordamos do nosso batismo. Isso que acontece na Vigília Pascal. Nós nos recordamos do senhorio e do reinado de Jesus. E é isso que acontece no Domingo de Ramos. Nós nos recordamos do intenso, incrível amor de Deus que se doa por nós, que derrama o seu sangue, a sua vida na Sexta-feira Santa. Nós nos recordamos que a morte foi vencida, foi triunfalmente vencida pelo Cristo vitorioso que deixa o sepulcro vazio. Então, nós ressuscitamos com Cristo e esses mistérios não são mistérios apenas de Cristo. Claro, Ele é o iniciador e o consumador da nossa fé, como nos ensina a carta aos Hebreus. Mas Ele consuma esses mistérios, essas graças, na vida do seu corpo, que é a igreja de cada cristão batizado. Muito legal. A ideia também da gente entender, né? A gente aprende todo ano. Eu costumo dizer aqui, sabe, Diácono Gustavo, que toda quaresma a gente aprende algo novo sobre ela, né? Porque nós temos uma relação com a vida e a gente vai se aprofundando. E aí a gente pensa, tá, Domingo de Ramos ainda é quaresma, e a Semana Maior faz parte da quaresma. Sim. Explica para nós, assim, para as pessoas compreenderem. Antes da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, a quaresma se encerrava na tarde do Sábado Santo, né? Mas depois foi definido, né, mais recentemente, na década de 70, 80, que a Semana Santa ela se encerra no Tríduo Pascal, ou seja, na missa da Ceia do Senhor e do Lava-Pés, na quinta-feira. Então, nós encerramos esse tempo quaresmal nesta missa em que recordamos a instituição da Santíssima Eucaristia e do sacerdócio católico. Aí sim, encerramos porque entramos já no núcleo ali dos principais mistérios da nossa fé e celebramos no Tríduo Pascal. Então, se encerra na Quinta-feira Santa, na celebração da missa da Ceia do Senhor. Então é o convite, né, para a gente poder participar bem. E como, às vezes, a pessoa também pode dizer, nossa, eu passei uma quaresma tão mais ou menos, bem morno, né? Tem dias que eu vivi muito bem minha quaresma, tem dias que eu não deixei de lado, mas aí dá tempo. Com certeza. Na verdade, é assim, a quaresma vai nos preparando para o Tríduo Pascal, né? É como se fosse um processo de conversão para que a gente se abra à realidade das graças que Cristo quer derramar sobre nós. Mas é claro, a igreja nos propõe esse tempo também pedagógico, né? Mas o que age em nós, né, é a graça. É a graça que opera esse grande milagre, essa grande transformação nas nossas vidas. É a graça sobrenatural de Cristo que, adentrando o nosso interior, nos faz participar dos mistérios de Cristo mais profundamente. E qual que é o critério, qual que é a condição para nós adentrarmos já nessa Semana Santa com a festosa, festiva procissão do Domingo de Ramos para vivermos esse Tríduo Pascal? Uma única condição a Igreja nos pede e Deus quer, a nossa fé. Nós, quando participamos com fé, com piedade, com devoção, nós de imediato já somos associados a Cristo e conseguimos colher os frutos dessa redenção. Então vamos lá. Domingo de Ramos, gente, estaremos segurando os nossos ramos na igreja, certo? Exato. Sabendo que vamos viver a paixão e morte. Que sentimento então que a gente deve ter nesse momento em que a gente levanta os ramos e festeja? É interessante, voltando aqui para a celebração de Ramos, né? Ela é dividida em duas partes. Nós temos a procissão, né,
que recorda a entrada triunfal de Jesus sendo aclamado Hosana, o filho de Davi, né? Sim. Porque as pessoas naquela época tinham uma esperança, a esperança messiânica, de que o Messias, o ungido, viria para libertar Israel, que ele seria da descendência de Davi Sim. e que ele retomaria o trono de seu pai Davi. Então, havia assim, essa alegria, esse uma outra sentimento expectativa, né? de expectativa e de esperança. Ele está chegando, né? Sim. Só que o que nos desconcerta, porque ele chega não para dominar mundos, nações, dominar assim belicamente com armas. Ele veio pacificamente, ele quer dominar os corações. Então, a espiritualidade que deve nos mover nessa Semana Santa, iniciando com essa festiva procissão, Ele quer dominar o meu coração, Ele quer ser dono, Senhor, Ele quer ser Rei da minha vida. Ai, que lindo! Então, no Domingo de Ramos, eu posso viver esse sentimento. Ele quer ser o Rei da minha vida. Exatamente. E aqui é importante lembrar que existe um sacramental, né? Os ramos abençoados, aliás, antes da reforma litúrgica, esse domingo também era chamado de Dominica in Palmis, ou seja, palma. Os ramos são abençoados naquele momento. E é um sacramental. Um sacramental serve-nos de apoio, porque nos recorda a graça sobrenatural de Cristo. E quando nós utilizamos esses sacramentais com devoção, nós cremos que eles têm um poder, né? Eles conferem-nos uma graça especial e particular. Então, por isso que nós levamos os ramos para serem abençoados. E é interessante nós pegarmos esses ramos, colocarmos nas portas da nossa casa, os ramos abençoados em nosso altar, no altar que nós preparamos em casa. E é interessante, nós temos esses ramos que levamos para casa, que são nossos, abençoados, né? Que é de uso devocional nosso, mas os demais ramos que são abençoados na igreja, depois eles são incinerados, queimados e são utilizados na quarta-feira de cinzas do ano que sucede aquele, do ano seguinte. Então, novamente, a gente tem um elo aqui que liga os tempos quaresmais sucessivamente, né? Aqueles ramos abençoados, aqueles sacramentais, são queimados e tornados cinzas para nos recordar, né? Que o nosso processo de conversão não acaba na quaresma, né? O nosso processo de conversão, ele se estende até o fim das nossas vidas, até quando Cristo nos chamar. Vinde, benditos do meu Pai. Ai, que maravilha. Bonito. De Páscoa, bonito demais, né? De Páscoa em Páscoa a gente vai se convertendo, né? Exatamente. A gente vai mudando. Exatamente. Gente, olha, aproveita essa oportunidade maravilhosa. Olha que linda, né? A igreja, como o diácono Gustavo explicou, né? Tem essa pedagogia para a gente poder viver melhor. Ela vai mostrando, orientando, nos ensinando, mas só depende de nós. Então não deixe de esquecer, viver essa paixão. Ele veio para dominar o meu coração. Ele é o Rei da minha vida. Tem coisa mais bonita que isso? Eu sou apaixonada por Jesus, gente. Que coisa mais linda. Diácono Gustavo, muito obrigada. Foi muito bom. E assim, é uma honra, pela primeira vez aqui neste programa, eu já participei do programa Em Comunhão aqui, né? E é sempre muito bom estar na casa da minha mãe, da nossa mãe, de Nossa Senhora Aparecida, e na presença de pessoas tão queridas e tão simpáticas como vocês. Eu agradeço também o nosso público, os nossos telespectadores. E um abraço também para todos da Diocese de Lorena. Amém. E rezem por mim, por favor, pode pela deixar. minha futura ordenação sacerdotal. Quando for, então, tiver a data, já fale para nós, para a gente já anunciar aqui. Né, padre? Com certeza, se preparar já, né, Débora? Se preparar. Que coisa boa. Obrigada Amém. mais uma vez.